tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando então mais um vídeo hoje aqui pro canal. Gente, eu tô meio sumidinha, né? Eu sei. Já vou começar pedindo desculpa aqui pra vocês, mas eu tô tendo umas semanas muito corridas no meu trabalho e como vocês sabem, né? Eu trabalho fora, então assim, eu tenho que dar conta de tudo. Filho, casa, trabalho, YouTube, então é muito puxado pra mim. Então, por isso eu sumi, eu tava trabalhando todo dia até tarde, então não sobrava tempo pra postar vídeo, né? Eu trabalho das 8 da manhã até as 6, mas esses dias eu tava passando, né, do meu horário, então não sobra tempo pra gravar mesmo, gente, essa é a realidade. Então, por isso que eu sumi, mas como eu falei pra vocês, o meu objetivo é sim crescer aqui no YouTube, eu quero ter como fonte de renda o YouTube, então eu não vou desistir daqui, gente, não desistam de mim também, porque eu posso até demorar pra postar, mas eu vou postar sempre. E é isso. O vídeo de hoje vai ser o que eu havia prometido pra vocês da última vez, que seria falando um pouquinho de mim pra vocês me conhecerem mais, né? Então, vai ser esse aqui o vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. E já vou pedir aqui para quem não for inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilha com os amigos, gente, para me ajudar a crescer aqui, porque olha, tá difícil, viu? O YouTube não entrega o meu conteúdo, as visualizações ficam bem baixas e eu falta pouco para monetizar, mas assim, tá super difícil porque é difícil, né, a gente fazer o YouTube reconhecer os nossos vídeos. Então eu peço para vocês deixarem muitos likes, gente, comentarem, compartilhar com os amigos, porque isso me ajuda muito. É que o YouTube entenda, gente, que meus vídeos são bons e que as pessoas gostam. E é isso, gente, eu vou parar de enrolação aqui e vou começar a falar, porque o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, né, com vocês. Então vamos lá, eu vou começar falando um pouquinho de mim, da minha idade, né? Então eu tenho 34 anos, sou mãe solo, já recebi diversos comentários aqui perguntando se eu sou mãe solo, e sim, gente, eu sou mãe solo. Mora somente eu e o Gabriel, meu filho, ele tem 13 anos, a gente mora aqui em São Paulo, na capital mesmo. Confesso pra vocês que eu não gosto. Eu tenho vontade de morar no interior, numa cidade mais calma, mas que não seja longe de São Paulo, pra quando eu precisar eu conseguir vir fácil pra cá, né, gente? Porque São Paulo tem tudo. E fora em relação a emprego, aqui é melhor também, né? Apesar de que o custo de vida aqui é muito alto, gente. Muito alto mesmo. Assim, é muito complicado. Eu já tive amigas que foram embora daqui de São Paulo justamente por conta do custo de vida, né? E quem for aqui que me assiste de São Paulo sabe do que eu tô falando. E então, gente, eu trabalho numa empresa hoje, numa multinacional. Eu sou da área financeira, então é uma área que trabalha muito, que demanda muito esforço, demanda muito foco, né? Muita atenção, porque a gente tá mexendo com dinheiro. Então, por isso que eu não tenho muito tempo, né, pra fazer outras coisas, né, gente, durante o meu expediente, não tem como. Então, ainda mais quando tem muita demanda, aí fica mais difícil ainda, porque eu acabo ainda passando do meu horário. Então, é bem complicado. Eu sou formada em gestão financeira, sempre trabalhei em área financeira desde os meus 18 anos, sempre fui dessa área. Então, a minha maior experiência é com isso. Mas eu sempre gostei muito de coisas manuais, artesanato, coisas voltadas para casa, decoração. Isso sempre, assim, brilhou meus olhos, né? E eu até então não sabia, né, desse meu dom, entre aspas, né, de influenciar pessoas com as coisas que eu gosto e tal. E, gente, eu fui descobrir isso só depois que eu me casei, né, que aí eu tive a minha própria casa, tal, aí sim que eu fui descobrir, mas eu já vou chegar lá. Quando eu tinha 18 anos, eu tive meu primeiro namorado e meu pai nunca aprovou esse meu relacionamento. Sabe aquela coisa de adolescente? Então, e aconteceu que eu fui namorando escondido, né? Meio que escondido, mas meu pai sabia. E acabei engravidando, né? Engravidei com 20 anos. Na época minha mãe tava doente, a minha mãe tava em estado vegetativo, minha mãe teve câncer, né? E foi, assim, uma época muito difícil, assim, principalmente pra minha cabeça. Na época, né, eu tava passando por muita coisa.
E aí eu acabei engravidando nesse meio que turbilhão. Hoje, com muita terapia, eu entendo que na verdade esse meu engravidar foi meio que uma fuga pra sair daquilo tudo que eu tava vivendo. E eu engravidei, fui morar com o pai, né, do meu filho, e foi um relacionamento completamente conturbado, completamente abusivo. Hoje eu sei, eu entendo isso. Eu não podia trabalhar, eu não podia ter amizade, eu não podia fazer nada. Eu era altamente controlada. Assim, gente, foi. Eu não vou entrar nem em muitos detalhes, mas assim, foi muito sofrido. E pra piorar, né, quando meu filho completou 1 ano, a minha mãe faleceu. Então, ainda eu tive a perda da minha mãe. Só que quando eu engravidei, minha mãe já estava em estado vegetativo. Então, assim, eu não tive rede de apoio nenhuma em relação ao meu filho. Eu tive que aprender tudo na marra. E foi muito sofrido pra mim. Eu não sabia dar banho, eu não sabia fazer nada. Eu era muito nova e eu não tinha pra onde correr. Eu sempre fui muito apegada na minha avó, mas a minha avó mora em Minas. Então, muitas das vezes minha avó me socorria quando eu ligava pra ela. Mas imagina eu ter que lidar com um bebê, um relacionamento abusivo, tudo isso e muito nova, sem experiência. Eu sofri muito, gente. Eu sempre fui muito magrinha, agora só que eu engordei e tô tentando sair disso, mas eu sempre fui muito magra. Quando eu tive meu filho, eu tive ele com 55 quilos. Eu engravidei dele com 47, tive ele com 55. Em 1 mês eu voltei pro meu peso e daí, gente, eu só perdi peso. Então, no momento assim que minha mãe morreu, que tava assim uma situação bem complicada, eu fui pra 42 quilos. Foi a época que todo mundo olhava pra mim e falava: Letícia, você tá doente, vai no médico, tá acontecendo alguma coisa. E eu fui, fiz vários exames, mas assim, eu tava bem. Só que por questões emocionais, eu acho que eu tava perdendo peso, né? E foi uma época bem difícil. Então, depois que a minha mãe morreu, eu tive vários problemas, tive síndrome do pânico, tive depressão. E aí foi que começou a minha vida meio que desabar. E eu tinha um Gabriel pequenininho, né, gente, pra cuidar. E aí foi quando eu procurei ajuda psiquiátrica, comecei a fazer tratamento, eu comecei a melhorar e sair desse turbilhão que eu tava. E aí foi quando eu realmente enxerguei, o Gabriel já tava com 3 anos, que eu precisava sair dessa vida, que eu não queria isso pra mim. Eu queria ser independente, eu queria trabalhar, eu queria ser dona do meu dinheiro, eu queria proporcionar uma vida boa pro meu filho. Não me encaixava dentro daquilo que eu tava vivendo, né? Nunca. Meu pai e minha mãe não me criaram para aquilo. Então foi quando eu falei com meu pai e eu fui embora de lá daquela situação. E voltei a morar com meu pai. E foi outra fase muito difícil da minha vida, né? Porque eu não trabalhava, eu tava totalmente estacionada. Quando eu engravidei do Gabriel, eu tava fazendo faculdade. Eu tinha pouco tempo que eu tava fazendo faculdade. E eu tranquei, né? Quando eu fui embora, né? Fui morar lá com o pai dele, eu tranquei e eu parei. E aí, quando eu voltei a morar com meu pai, eu pensei, bom, agora eu preciso sustentar meu filho. O pai não ajudava com nada. Aliás, depois que eu me separei, o pai foi embora daqui de São Paulo e sumiu, né? Ele nunca quis participar de nada, então ele não tem contato hoje com o meu filho e ele não quis participar. Então, eu a partir dali entendi que seria eu sozinha mesmo pra sustentar o Gabriel. Então, eu comecei a procurar emprego. Eu falei, eu vou pegar qualquer coisa que aparecer, porque eu preciso, né? Eu preciso sustentar o meu filho, eu preciso me sustentar, não vou ficar dependendo do meu pai. E aí foi quando eu arrumei um emprego bem ruinzinho de telemarketing, né? Mas, assim, conseguia pelo menos me sustentar e sustentar o Gabriel. Coloquei o Gabriel na escolinha. O Gabriel começou a ir pra escolinha e eu comecei a fazer faculdade. O meu dinheiro só pagava a faculdade e a escolinha do Gabriel. Só não sobrava pra nada, gente. Nossa, passei por muita coisa, por muita coisa. Mas assim, eu não vou ficar focando muito nessa parte. E aí, quando eu tava fazendo faculdade, nesse período, meu pai casou. A gente foi morar numa casa maior, com a minha madrasta. E aí, meu pai e minha madrasta que ficavam com meu filho. Ele chegou a ficar um período também com a minha tia, que me ajudou muito nesse período, porque eu não tinha, gente, eu não tinha ninguém, assim, pra deixar o Gabriel. Então, foi, assim, muito difícil. Então, ele ficou um período com minha tia, depois ficou com meu pai, com a minha madrasta, enquanto eu fazia a faculdade. E eu sofri muito, porque eu trabalhava o dia inteiro e ia direto do trabalho pra faculdade. Então, eu vi o Gabriel antes de ir pro trabalho, saía de casa às 6 horas da manhã, e vi o Gabriel meia-noite, que era quando eu chegava da faculdade. Foi um perrengue danado, mas graças a Deus esse perrengue passou. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu conheci o meu ex-marido, né, que foi o meu segundo casamento. Mas esse segundo casamento, realmente, eu me casei de fato, né, me casei
no papel, tudo direitinho. E eu conheci essa pessoa e a gente começou a namorar a gente namorou 1 ano só e já nos casamos. Como o Gabriel era muito pequeno, o Gabriel tinha de 4 para 5 anos, ele conviveu muito com o Gabriel conviveu muito com ele, eles criaram um laço muito forte, né? E tem coisas que eu falo que acho que é Deus mesmo que prepara, né? E aí a gente se casou, né? A gente comprou o nosso apartamento, fizemos tudo do jeito que a gente queria. E ele me ajudava muito com o Gabriel, tinha muito carinho, muito amor com o Gabriel. Foi assim, algo muito preparado por Deus, né, em relação ao Gabriel. E o Gabriel desenvolveu com ele uma relação de pai e filho. O Gabriel, que quis chamar ele de pai, nunca, gente, sempre fui contra isso, da pessoa casar e obrigar o filho a chamar o marido de pai, assim, eu não gosto dessas coisas, mas o Gabriel quis porque, de fato, era uma relacional muito paterna, sabe? Pai e filho. Então eles desenvolveram esse laço e eu confiei sempre muito nesse meu ex-marido, que ele dava muito amor, tudo assim, gente, pro meu filho. E ele não tinha filhos também, né? Então ele sempre teve esse desejo de ser pai, então meio que casou essa união dos dois. E eu fui casada por um tempo, quase 3 anos, e me divorciei também. A gente tinha muitos desentendimentos, mas era um relacionamento respeitoso, mas a gente não concordava em muitas coisas, então acabava a gente brigando muito. Então a gente achou melhor se separar. Foi uma fase muito difícil da minha vida, eu sofri muito com o meu divórcio, porque eu não queria. Eu gostava muito dele. Então, assim, eu fui literalmente ao fundo do poço. E foi quando eu me vi novamente com depressão, síndrome do pânico, tudo que vocês imaginam. Voltei a fazer tratamento, procurei ajuda de terapeuta. Comecei a fazer terapia, faço até hoje. E foi inclusive minha psicóloga que deu a ideia de eu fazer esse vídeo contando um pouquinho de mim pra vocês. E aí foi por isso que eu falei, não, vou fazer esse vídeo. E aí, gente, foi quando eu entendi que eu precisava me conhecer, né? Eu não tinha um conhecimento, assim, sobre a Letícia, né? Sobre o que eu queria de verdade, o que estava acontecendo, eu não tinha. Eu precisava desse autoconhecimento. Então, foi um momento de desconstrução. Eu precisava desconstruir todos esses padrões que eu segui a minha vida inteira, que na verdade são padrões impostos que a gente segue de acordo com mesmo a nossa criação, tudo, a gente vai seguindo um padrão, né, de vida. Eu precisava desconstruir isso para entender o que eu, Letícia, de fato, queria para minha vida, né? Então, foi um momento muito difícil para mim, de muita terapia, muita conversa. Foi um momento que eu me afastei de todo mundo, de sair de tudo. Parei até hoje, gente, eu tô nessa fase de reclusão mesmo, sabe? Pra aprender, sabe, um pouco mais sobre mim, pra me conhecer mais. E aí eu vi, de fato, quem que eu sou, do que eu gosto, o que eu quero pra minha vida de verdade, né? E aí foi quando eu entendi o que eu queria, né? O que eu gosto. Então, eu sempre fui da área financeira, não é algo que me deixa feliz, não é algo que eu gosto, eu não faço com prazer, não gosto, gente. Eu não suporto coisas que eu fique sentada na frente do computador o dia inteiro. E o que eu mais faço é isso, eu fico o dia inteiro no computador fazendo planilha, fazendo cálculo, enfim, e são coisas que eu não gosto, né? Eu faço muito bem, eu sou muito responsável com o meu trabalho. Então, assim, pro que precisar de mim, o pessoal da empresa pode contar comigo, mas não é algo que eu faço com amor, né? Eu sempre busquei isso, mas nunca achei o que eu gosto de fazer de verdade. E quando eu me casei, que eu tive essa minha casa com esse meu ex-marido, eu descobri esse meu lado, muito de decoração, muito de coisa de casa, até porque a gente comprou um apartamento do zero, a gente fez tudo no apartamento do jeito que a gente queria, desde decoração, tá? Eu comecei a perceber o quanto que eu gostava de cuidar, né? Cuidar do lar, cuidar da minha família, o quanto que eu tava disposta a cuidar, sabe? Eu gosto muito de cuidar, de servir, isso é algo, assim, que eu tenho muito forte, assim, dentro de mim. E foi quando eu me descobri aí. Mas até aí eu achava que era algo assim, sei lá, por causa que a minha mãe era assim, enfim. Só que eu comecei a perceber, né, depois que eu me separei novamente, foi outra vez que eu tive que começar do zero, né? Eu tive que recomeçar de novo. Eu já recomecei 3 vezes na minha vida, gente. 3 vezes. Então foi quando eu tive que recomeçar, enfim, alugar um apartamento. Comecei a montar tudo do zero, desde decoração, a móveis, tudo. Então foi novamente quando eu me vi sentindo prazer de fazer essas coisas e o quanto eu estava influenciando pessoas ao meu redor. Então, amigas, tias, pessoal da minha família, assim, todo mundo
que eu tenho contato, isso até hoje, gente, todo mundo que eu começo a falar das coisas que eu gosto, eu acabo influenciando a pessoa de alguma forma, com essas coisas de decoração, coisas de casa mesmo, de serviço de casa, eu percebo que eu acabo influenciando. E aí eu começava a ver minhas amigas, eu comprei esse negócio, o que você acha? Você acha bonito pra colocar na minha casa? Então eu comecei a perceber que eu influenciava. De ir na casa de uma amiga, de um parente, eu via ali a pessoa usando a mesma coisa que eu comprei, botei na minha casa, a pessoa ia lá, se influenciava por mim e colocava lá. Eu falei, gente, eu tenho dom natural pra isso, é algo que eu faço com prazer. E eu sempre vi vários videozinhos desses de YouTube, de rotina e tal. E eu falei, gente, eu gosto muito disso, eu vou começar a gravar. Só que eu não tinha muita coragem, né, de fazer, de botar aqui a cara a tapa, é muito difícil. Eu sempre fui muito introvertida. Mas eu falei, não, eu preciso ter essa coragem, né? E eu comecei a fazer uma mentoria. Eu acho que muitas de vocês conhecem a Cintia Zanoni, né, que é uma psicanalista bem famosa, né? Ela tem toda uma história maravilhosa com o marido. Eu já acompanhava ela há um tempo. E quando ela começou a fazer essa mentoria, eu falei, eu vou fazer essa mentoria com ela. Inclusive, hoje se tornou uma amiga muito querida. Gente, ela é maravilhosa. Eu já achava que ela era maravilhosa, mas depois que conheci ela de perto, aí eu tive mais a certeza do quanto ela é uma pessoa maravilhosa. E me ajudou muito a destravar esse bloqueio e esse medo que eu tinha, né, de vir aqui gravar. E aí foi daí que deu uma chave assim, eu virei uma chave e eu falei, não, eu vou começar a gravar. E eu comecei a gravar. E é o que eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu gosto muito, nossa, tudo que eu boto aqui pra vocês, gente, exige muito tempo e muita dedicação. E eu faço assim com muito amor. É muito prazeroso pra mim. E hoje não é a minha fonte de renda o YouTube, né? Eu tô tentando fazer disso uma fonte de renda. Tá difícil, ainda mais porque eu tô dando passos muito curtos, né? Eu não tô conseguindo ter uma constância assim certinha por aqui. Eu preciso conseguir fazer isso. Mas como tá muito puxado, eu sou sozinha, tudo sou eu. Enfim, eu preciso do emprego ainda. Mas foi quando eu conheci ela que eu comecei a mudar tudo isso. E aí comecei a gravar YouTube, foi agora que eu cheguei aqui. E é isso, gente. A minha vida é assim. Eu tenho muita sorte, eu falo, por conta desse meu casamento, que foi difícil, foi um processo muito doloroso. Porém, eu entendo hoje que Deus colocou o meu ex-marido na minha vida, não pra mim, e sim pro meu filho, porque hoje ele é um pai pro meu filho, o pai que o meu filho não teve biológico, o meu filho tem com esse que faz o papel de pai, me ajuda com todas as despesas do meu filho, paga escola excelente particular para meu filho, faz tudo o que muitos pais de sangue não fazem pelo filho, esse meu ex-marido faz por ele, e eles são muito apegados, e é uma relação muito bonita de ver, e Deus é maravilhoso, né, gente? Porque o tanto que eu sofri naquele momento eu não entendi, hoje eu entendo que era algo que ele trouxe para a vida do meu filho. E hoje a minha vida, a gente, segue assim, eu cuidando da minha casa, cuidando do meu filho, sou totalmente independente, graças a Deus, dona do meu nariz, pago as minhas contas sozinha. Tudo que eu quero, graças a mim, aos meus esforços, eu consigo hoje, porque corri atrás, né? Assim, por todas as situações difíceis que eu passei da minha vida, eu consegui enfrentar. E graças a Deus hoje eu tô aqui, dona do meu nariz, dona da minha vida, independente, querendo fazer uma transição de carreira, sair dessa vida do mundo corporativo para essa vida mesmo de YouTube, cuidar da minha família, fazer o que eu gosto, que eu falo, gente, nossa, só de falar me brilha os olhos. Do tanto que eu amo fazer isso, eu tenho certeza que isso é um propósito de Deus na minha vida, para ajudar pessoas que estão desmotivadas, que fazem coisas assim rotineiras mesmo, né, do dia a dia, não tenha essa felicidade e esse prazer de fazer. Eu acho que eu tô aqui justamente para mostrar um lado mais gostoso de você fazer isso, de você cuidar da sua família, do seu lar, sabe? Eu acho que é o meu propósito mesmo, que Deus me colocou aqui por isso. E se Deus quiser, isso vai caminhar pra frente. Eu vou conseguir chegar lá na frente, né? Pensando, nossa, conseguir fazer a transição de carreira e viver exclusivamente daqui da internet. E, gente, por enquanto é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem saber de mais alguma coisa, é só mandar aqui nos comentários, né? Que eu vou responder vocês. Futuramente a gente pode fazer algum outro vídeo de curiosidades, alguma coisa assim, né? Sempre vai ter
abertura para isso, pra gente gravar esse tipo de conteúdo. A princípio foi um pouquinho para falar da minha vida, né? O que eu passei para chegar aqui hoje, entender o que a Letícia gosta, por que eu tô aqui no YouTube, o que eu quero passar para vocês. Então acho que eu consegui falar aqui resumidamente, né, para vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um vídeo muito diferente, né, mas para trazer vocês mais para perto de mim. Então eu achava muito necessário, né, gravar um vídeo assim. E eu peço novamente aqui, gente, para quem não for inscrito ainda, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixa, gente, muitos likes, muitos comentários, compartilha com os amigos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vou começar a gravar um vídeo aqui de rotina do dia para vocês, para em seguida desse vídeo eu já subir esse daqui. E é isso. Beijo.